De conhecimento geral ou vocês manipularam para ser de conhecimento geral? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do tio João e ele vai falar pra gente como é que a censura do algoritmo tá mudando a vida e a produção de conteúdo de comunicadores populares como eu e o tio João e outros tantos que a gente vê na internet. Então eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje. Mas antes de começar, já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e bora! Muito obrigada, tá, pela sua fala, por todo o compartilhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você puder, sobre censura algorítmica. Eu trabalho num projeto de pesquisa, alguns alunos estão aqui, participam, a gente trabalha com um debate público sobre censura, liberdade de expressão, e uma das questões que tem atravessado, né, as nossas pesquisas é justamente essa. Então eu queria que você contasse um pouco mesmo do seu entendimento sobre isso, né, como um podcaster, né, como da sua vivência prática. Obrigada. Então, né, eu, além de ser podcaster, eu trabalho com produção de conteúdo em diversas mídias diferentes, né? Então, a gente tem várias formas diferentes de censura algorítmica de acordo com cada um dos algoritmos, né? A primeira grande censura que a gente tem, ela não é nem algorítmica, ela é material, né? É a censura do próprio acesso, né? O acesso, ele obviamente não vai ser franqueado a todos da exata mesma maneira, né? Tem um pesquisador brasileiro maravilhoso que está radicado nos Estados Unidos, que é o David Nemer. Ele faz a tese de doutorado dele exatamente sobre isso, e ele vai nos mostrar que muito antes de qualquer censura algorítmica, a gente tem a censura do acesso. Mas depois das vencida essa primeira barreira do acesso, essa censura algorítmica, ela se dá tanto pessoalmente dentro de redes sociais para certas clivagens de uma dada sociedade, como também ela vai se dar politicamente, dependendo do tipo de conteúdo que é produzido ou não. Que é o grupo do comunismo, aqui tem leninista Dani maluco. Borba mandou uma mensagem pelo Pix, salve a coluna da aluna. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Batemos a meta. Salve a coluna da Luna! Uhul! Cara, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tinha pausado bem na hora que eu ia falar. Bem na hora que eu ia falar, já mandaram um live pix. Muito obrigada. Minha coluna agradece, de fato. E cai muito bem com um assunto que eu ia falar, porque o tio está falando o quê? De condições materiais. Então, por que que para nós da esquerda radical já temos dificuldade antes do algoritmo nas condições materiais? Primeiro, porque muita gente ainda não tem acesso a tanto um celular quanto a internet, né? Nós que somos da classe trabalhadora sabemos o quanto é custoso para alguém comprar um celular novo, ter que pagar a internet. Então, tudo isso vai distanciando os trabalhadores do acesso à informação, né, no geral. E, além do mais, para nós, por exemplo, que somos comunicadores populares, produtores de conteúdo voltados à esquerda radical, né, a produzir conteúdo que vai ser um conteúdo desalienante, um conteúdo que vai tentar tirar esse trabalhador da alienação do trabalho e trazer para ele a luta de classes, nós também temos problemas materiais porque nós também somos trabalhadores, nós também estamos lutando para sobreviver. A Luna, o quê? Não tem uma cadeira decente para trabalhar, não tem condições materiais de ter o melhor estúdio, o melhor. Tô conseguindo agora essas coisas. Agora que eu tô conseguindo profissionalizar o meu trabalho. Então, essa barreira material é tanto da nossa informação chegar para as pessoas por não terem acesso a essa informação, por não terem condições de ter acesso a essa informação, quanto para a gente, que muitas vezes não tem condição de parar os nossos trabalhos para produzir conteúdo, para vir aqui e tá mais dias produzindo conteúdo, produzindo cada vez mais. Eu venho aqui com vocês na terça e na quinta, porque segunda, quarta e sexta eu tô trabalhando, atendendo pacientes para me bancar. Além de tudo, ainda tem a minha militância. Além de tudo, ainda isso aqui é um trabalho que o YouTube me paga e me paga muito mal. Então, assim, todos esses fatores materiais têm que ser levados em consideração na nossa produção de conteúdo. Então, sim, nós da esquerda radical temos essa dificuldade material, exatamente, né? Já antes da algoritmo. Agora,
Vamos ver a algoritmo ainda por cima. Eu vou dar um exemplo muito claro, assim, lá de trás. O Nemer fala isso lá do Orkut. O Orkut cerceava de todas as formas possíveis e imagináveis a presença de periféricos brasileiros perante as outras comunidades não periféricas. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que o sujeito estava acessando de um IP e sabia se vinha de uma favela, vinha de uma comunidade, aquele perfil já não aparecia da mesma forma em comunidades. Então, numa comunidade sempre se alternam os perfis que estavam aparecendo lá na frente. A comunidade tinha 100 mil pessoas, né? É igual propaganda de município do interior em Minas Gerais. Todo mundo veio da Noruega, né? Você vê uma propaganda do município, você fala assim, que linda família que veio da Letônia para morar em São Gonçalo. Saca? Porque assim, o próprio algoritmo já fazia isso. Então você tem esse primeiro cerceamento ali. O quanto a gente não tá vendo isso com as IAs agora, gente. Vocês já perceberam que as IAs, elas embranquecem todo mundo. Todo mundo para IA é mais branco do que normalmente é, de fato. Essas ferramentas digitais, gente, elas são feitas por humanos. Então elas refletem preconceitos que acontecem na vida real. E como não seria diferente com o IA? Indo além, do lado de quem está produzindo conteúdo, você tem várias ferramentas diferentes que você vai ter esse tipo de censura algorítmica, né? A começar do fato de que nenhum algoritmo é aberto, gente. Quando a gente fala do algoritmo, assim, dá uma impressão que tem uma reunião mensal onde os caras viram pra gente e falam, ó, esse mês queremos isso, esse mês queremos aquilo, esse mês isso aqui tá dando mais certo. Não é. É tentativa e erro. Por mais que você estude SEO, por mais que você tente se formar, por mais que você tente entender, inclusive, a própria linguagem de programação de um algoritmo, eles mudam ao Deus dará, eles não são abertos e eles vão se adaptar àquilo que vem sendo mais lucrativo ou mais interessante politicamente para um determinado assunto qualquer. Sim. Vou dar 2 exemplos. Quando começou a ter um PL de regulação das redes, todo mundo que começou a falar disso no YouTube sumiram os vídeos. Sumiram. Não é que você não tinha alcance, é que o vídeo não aparecia na procura. O vídeo não aparecia na procura. Nos últimos 6 anos, dezenas de processos foram feitos contra o Discord no mundo inteiro, pelo Discord abrigar vários locais dos crimes os mais perversos e terríveis possíveis. O Discord sempre afirmou peremptoriamente. Peremptoriamente é uma palavra que eu nunca tinha ouvido, hein, tio João? Parabéns! 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 Parabéns. Parabéns! Peremptoriamente. Eu acredito que seja repetidamente, inexaustivamente, sei lá. Mas eu entendi, mas nunca tinha ouvido falar. Que ele não tinha capacidade de aferir o que estava acontecendo dentro das comunidades por causa da forma como ele trabalhava a comunicação segura dessas comunidades. Até o momento em que mataram um CEO e começaram a falar de matar o CEO do Discord e o Discord baniu 12 mil contas em um dia porque ele achou as mensagens de quem falou que queria matar o CEO do Discord. Entendi. Luigi Mandione, se tivesse surgido antes... Talvez isso nos leve a crer que se pá, o Discord sabia. Né? Se pá, ele sabia, mas enquanto não tava pimenta no dos outros é refresco, né? Quando é no dele, aí acha rapidinho os culpados, né? Pá, ele consegue olhar lá dentro, entende? Então, assim, a gente tem outras ferramentas. Por exemplo, Shadowban. O que é o Shadowban? Você não é banido, mas o seu alcance é cerceado. Sim. O Shadowban começou a ser usado quando certos discursos cresciam e não se queria que aqueles discursos crescessem. Só que depois de um tempo, o Shadowban começa a mudar de figura. E eles descobriram que o mesmo algoritmo que te dá a permissão de fazer Shadowban é o que te dá a permissão de vender verificado. Eu faço um Shadowban geral para todos, menos aqueles que pagam
para ter a sua conta verificada. Então, aquilo que lhes era ofertado gratuitamente a todo mundo Sim. passa a ser um diferencial competitivo que força, por sua vez, que aquela pessoa que vive daquilo adquira uma ferramenta proprietária para ter absolutamente vários nada. Sim. E hoje em dia, gente, quem é dono dos negócios pequenos no Brasil não é o negociante, é a Meta, é o Instagram. Pergunta para qualquer pessoa que vende qualquer coisa, que tem um negócio de bolo, que vende camiseta. Que é autônomo, né? Porque hoje em dia não basta você ser psicólogo. Você tem que ser psicólogo e você tem que ser influencer também. Porque sem divulgar o seu trabalho de psicologia nas redes sociais, você vai divulgar o seu trabalho como? Tu vai fazer cartão? Fora que o cartão tu tem que pagar para fazer. A rede social, né? Se tu tem o celular, que hoje em dia todo mundo tem, você, em tese, posta de graça. Você paga com o seu tempo de vida, né? No caso. Então, assim, hoje em dia, para você ser qualquer coisa, você tem que ter uma rede social para divulgar o seu trabalho. Eu só comecei a ter mais clientes, ter mais pacientes como nutricionista quando eu comecei a fazer conteúdo para as redes sociais falando que eu era nutricionista. Antes eu não tinha. Então, assim, hoje em dia todo mundo tem que ser a sua profissão e influencer, porque se você não divulga o seu trabalho, você não conhece cliente. Ele consegue sobreviver sem propaganda, impulsionamento, perfil verificado ou qualquer coisa dessa. É o que o Mercado Livre faz com os seus produtores, o pessoal que trabalha ali dentro. Sim. Não, agora vocês vão mandar tudo para São Paulo. Não, agora nós vamos cobrar do que você mandou para São Paulo. Não, agora a gente só quer o que vende melhor. Opa, peraí, o que tá vendendo melhor é isso? Aí misticamente aparece a própria loja do Mercado Livre vendendo aquilo que estava vendendo melhor na sua lojinha por 30% do preço. E aí ele te tira lá de dentro e você fica devendo. Sim. Entende? Então existem várias formas diferentes de acordo com o que vai ser, né, o business, o negócio daquela plataforma. Mas independente de qual é, você parte primeiro de um pressuposto, que é o pressuposto mais antidemocrático de todos, que é o jogo é jogado, as regras Sim. só eu que sei. Exatamente, a gente não tem transparência em nada. A gente recebe, gente, no máximo, mensalmente, um e-mailzinho falando: olha, essa é a nova ferramenta do YouTube, use. É isso que a gente recebe. Olha, você teve um aumento. Olha, faça uma live por semana para você ter um aumento de não sei quantos % no seu engajamento. A gente recebe o quê? Não é um passo a passo, não é um manual de instrução, não. São direções. E assim, faz isso aqui porque talvez funcione. Faz isso aqui porque, vamos ver se... Sabe? Não existe nenhum tipo de transparência, nem regras que a gente entenda que a gente tem que fazer ou não. Então a gente fica no escuro, literalmente. Né? E a partir disso você consegue ir mensurando e fabricando esses falsos consensos, ou criando essas bolhas, ou expandindo elas quando é necessário. Né? Olha o sem número de canais de extrema direita que eram catapultados ex nihilo. Sim. Não só isso, né, gente? O quantos de vocês já estavam aqui vendo meu vídeo e receberam um anúncio da Brasil Paralelo? Porque eles têm dinheiro para pagar propaganda. E aí, quem paga propaganda tem um impulsionamento maior. Quem tem um impulsionamento maior, chega em mais gente. É a direita, que é incrível, maravilhosa e produz incríveis conteúdos maravilhosos, super científicos. Óbvio que não. Eles estão pagando exatamente para chegar em mais gente. Eles estão pagando para que os conteúdos terríveis, tenebrosos que eles produzem e mentirosos cheguem em mais gente. E quanto mais gente vir, quanto mais gente chegar, aí a gente distorce a realidade. Aí a gente fala que, olha, o conhecimento geral. É de conhecimento geral ou vocês manipularam para ser de conhecimento geral? No último governo. Aí, depois de um tempo, começa a ter um crescimento mais orgânico da esquerda. Aí os caras falaram, não, agora o canal, para ser monetizado, ele não precisa mais ter só X mil horas de visualização, mais X mil pessoas ali no canal. Agora ele precisa de ter 200 trilhões de views em short. Por que eu tô fazendo isso? É só para brigar com o Instagram? Não, não é. É porque é um outro tipo de edição, uma outra linguagem, um outro ferramental que até ter aquela adaptação, você está jogando um rio de gente para trás e escolhendo um outro rio de gente colocando para frente. Né? Então, essa censura ela funciona de uma forma muito multifacetada, Sim. muito dinâmica, né? Mas a verdade é que cada vez mais a gente vê que ela existe.
Músicas, por exemplo, Spotify. O Spotify entrou falando que seria a solução para o músico. Que o músico agora seria bem pago. O músico ganha centavos de centavos de centavos de centavos de dólar por não sei quantas mil reproduções da música, cara. É absurdo, pô. Se a sua música no Spotify tem mais de 1.000 audições, parabéns, você está no top 1% mundial. 99% das músicas que estão no Spotify não alcançam 1.000 audições. Beleza. Vamos falar que eu tenha várias músicas na faixa de 1.000. Destes produtores que estavam no 1% global de audição, você tinha 99% deles que variavam de 1.000 até 30.000 audições mensais, e o 1% que a partir daí ia subindo em clivagens cada vez mais exponencialmente geométricas. Esses 99% recebiam, em média, $11 mensais do Spotify. $11. Gente, 11 vezes 5, R$55, pensando que o dólar está R$5, e que não tá mais um pouquinho. Mas assim, R$55 por mês, por 1.000 exibições da sua musiquinha, que você demorou horas e horas da sua vida para fazer, que você desprendeu tempo, dinheiro, psicológico, saúde física e mental para fazer. Foda-se, né? Foda-se. O cara vai viver com $11? Não vai, mas ele vai deixar de fazer show, a pessoa vai deixar de comprar o CDzinho, a pessoa vai deixar de ir no lugar porque eu consigo ouvir ele ali, entende? Então, assim, a tendência oligopolista e monopolista do capital, ela continua no imperialismo tardio. O homem é um poço de saber, né, gente? O homem é um poço de saber. Ele sabe de tudo, não tem nada que você pergunte pro tio que ele não saiba responder. É impressionante, cara. Impressionante. E ele não podia estar mais certo, porque, né, o tio não passa frio, ele está sempre coberto de razão, é uma enciclopédia humana. E é isso que está acontecendo, continua acontecendo com os algoritmos. A gente está aqui nessa luta exatamente contra tudo e contra todos, contra o material e o imaterial, tá? Então, o que eu posso pedir para você? Deixar um like, é o mínimo para me ajudar aqui no engajamento. Compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, aí já me ajuda muito. E se você puder ajudar mais ainda, tem o Pix que tá aqui na tela. Pode também contribuir a partir do Apoia, se tornando membro aqui do canal. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Beijos e até a vitória.